Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 5, 4, 18h45 temos então a Sporting contra o Atalanta para contar para os oitavos de finais da Liga Europa. Temos aqui um Sporting que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 11 golos, sofreu 7. Vai enfrentar o Atalanta de Itália que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 vez e perdeu 2 vezes, marcou 9 e sofreu 8. Já em confrontos diretos, um empate e uma vitória para o Atalanta. Vamos em dados complementares, onde encontramos o Sporting, que marcou primeiro em 8 dos últimos 9 jogos, venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 9, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, o Sporting ganhou e empatou 7 dos últimos 9, e ambos times marcaram em 5 dos últimos 6 jogos. Já o nosso Atalanta não venceu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1 gol e meio, e seguimos então assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 20h45 temos aqui a 36ª rodada da segunda divisão da Inglaterra, a Championship, onde encontramos um Southampton que vem enfrentar um Preston, e encontramos então aqui, estamos a falar do quarto contra o oitavo classificado. Temos um Southampton que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 8 gols e sofreu 10. Vai enfrentar um Preston que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2, perdeu 0, marcou 9 golos e sofreu 3. Em confrontos diretos, 3 vitórias para o Southampton, um empate e uma vitória para o Preston. Vamos aqui em dados complementares, onde encontramos um Southampton que perdeu 3 dos últimos 4, sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e Southampton perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 também. Já o Preston ganhou e empatou 8 dos últimos 9, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, e em confrontos diretos Southampton ganhou e empatou 3 dos últimos 3, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 3, teve ambas marcam em 3 dos últimos 3, Southampton marcou primeiro em 3 dos últimos 3 e Southampton venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 3, quer dizer, em confrontos diretos deu quase tudo o Southampton. Então para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e partimos então assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. Ainda 20h45 temos aqui o Watford contra Swansea, onde encontramos um sistema lento, por sinal, para variar, né? Pois é, encontramos aqui um Watford que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou 0 e perdeu 4, marcou 5 golos e sofreu 9. Vai enfrentar um Swansea que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 6 e sofreu 8. Já em confrontos diretos, 2 vitórias para o Watford, 0 empate e 3 vitórias para o Swansea. Em dados complementares, vemos aqui um Watford que perdeu 6 dos últimos 7 jogos e um Swansea que teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e Watford, em confrontos diretos, Watford marcou o primeiro em 8 dos últimos 9 jogos. Para essa partida a gente vai ficar exatamente também com mais de 1,75 para complementar o nosso bilhete e assim dar seguimento às nossas análises. E vamos então à vistoria dos palpites do jogo seguinte. 21h temos então aqui Manchester City contra Copenhague a contar para os oitavos de finais da Liga dos Campeões, onde encontramos um Manchester City que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 vez e perdeu 0, marcou 12 golos e sofreu 4. Vai enfrentar um Copenhague que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 7 e sofreu 5. Já em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Manchester City, 2 empates e 0 vitórias para o Southampton.
Vamos então em dados complementares, onde encontramos o Manchester City, que venceu 15 dos últimos 16 jogos, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4, e o Copenhague, que teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 7 jogos. Já em confrontos direto, Manchester City ganhou e empatou 3 dos últimos 3. Então, para essa partida, a gente ficaria com mais de 1,75 para complementar o nosso bilhete e dar seguimento então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas, temos então aqui Real Madrid contra Leipzig da Alemanha, a contar para os oitavos de finais da Liga dos Campeões, onde encontramos então aqui um Real Madrid que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 9 e sofreu 3 golos. Vai enfrentar um Leipzig que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 vez e perdeu 2 vezes. Marcou 9 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Real Madrid, 0 empate e 1 vitória para o Leipzig. Vamos em dados complementares, onde encontramos então mais um sistema lento. E estou sem muito tempo para esperar os dados complementares a abrir, então vamos ficar para esta partida com mais de 1,25 e seguir então assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 23 horas e 15, temos aqui Estudiantes de La Plata contra Platense. Estamos a falar aqui do nosso Estudiante, que nos últimos 5 jogos ganharam 3, empataram 2 vezes e perderam 0. Marcaram 7 gols e sofreram 2, perdão. Vai enfrentar os Platense, que nos últimos 5 jogos ganharam nenhum, empataram 3 e perderam 2. Marcaram 2 gols e sofreram 7. Em confrontos diretos, tivemos então aqui uma vitória para duas vitórias para o Platense, 2 empates e uma vitória para os Estudiantes. Já em dados complementares, temos aqui os Estudiantes que marcaram o primeiro gol em 3 dos últimos 4, ganharam e empataram 18 dos últimos 19, teve menos de 2.5 em 7 dos últimos 8, e o Platense não venceu 10 dos últimos 11 e menos de 2.5 em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, os Estudiantes ganharam e empataram 4 dos últimos 5 e ambos times marcaram em 3 dos últimos 4. Para essa partida, a gente vai ficar com Estudiantes de La Plata ganham ou empatam. Para finalizar o nosso bilhete, vemos então assim a tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 6 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E para o nosso palpite final, temos então aqui 18 horas e 45, Sporting contra Atalanta. Ficamos com exatamente um gol na partida não, ou seja, esta partida não pode terminar 1-0, não pode terminar exatamente com apenas um gol. Precisamos de 0-0 ou de 2-1, 1-2 e assim sucessivamente para vencermos esta partida. E como estamos a falar de um Sporting que está numa boa fase, com 11 golos marcados e apenas 7 golos sofridos nos últimos 7 jogos, é uma boa entrada. Vimos valores nesse palpite. 21 horas temos Real Madrid contra Leipzig. O Real Madrid nos últimos 5 jogos está com 9 golos marcados, sofreu 3. O Leipzig com 9 sofreu 8. Duas equipes que não estão a golear muito, e no jogo passado entre ambas as equipes teve apenas um gol. Então para essa partida a gente vai ficar Real Madrid-Leipzig exatamente 4 golos não. E seguimos então para as 21 horas ainda, Manchester City contra Copenhague. Estamos a falar de um City que está super goleador, está com 12 golos marcados nos últimos 5 jogos e apenas 4 sofridos. E o Copenhague está com 7 golos marcados e 5 sofridos. Então para esta partida vamos ficar com exatamente um gol não. É o mesmo cenário do Sporting, não pode terminar 1-0 para a gente vencer. E para finalizar então temos aqui o nosso Estudiantes de La Plata. O Estudiante que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, vai enfrentar um Platense que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 3 e perdeu 2. O Estudiante jogando em casa não perdeu nenhum, quer dizer, perdeu 2, mas foi lá muito tempo nos últimos 15 jogos. Para vermos as perdas deles, temos que puxar esse assunto para os últimos 15 jogos. Já o Platense não vence fora de casa em nenhum dos últimos 15 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com Estudiantes de La Plata ganha ou empata para finalizar o nosso bilhete e fechar então assim o nosso dia
6 de março de 2024. E olha que eu já vi gente a reclamar que os códigos do palpite final são totalmente diferentes das análises do jogo ao longo do vídeo. Sim, claro que são diferentes. E mais uma vez, ontem a gente venceu, mas um dos nossos seguidores perdeu porque fez exatamente o contrário. Os jogos que a gente analisa são para dar opções de entrada para vocês. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer 2 fichas e a gente só dá uma. Então, ao invés de ir procurar jogo alternativos sem estudos prévios, a gente estuda 6 jogos para vocês, para então conseguirem complementar ou elaborarem uma segunda ficha para o vosso dia. Ou então, pegarem estes mesmos jogos, escolherem 1 ou 2 que vocês acharem melhor, que mais vos tenha convencido nas análises, e colocarem no palpite final, aumentarem, ou seja, do nosso palpite, aumentarem esses jogos, porque a gente daqui para adiante vai trabalhar simplesmente com odds que nos possibilitam ganhar odds de 1,50, odds de 1,70 e de vez em quando odds de 1,80. Raramente chegaremos a 2 de odds. Então, para você que gosta de trabalhar com odds um pouco mais alta, pega 1 ou 2 desses jogos e aumente no palpite final para então gerar a odd desejada, sem que corras o risco de acrescentar jogos que não foram previamente analisados. Então são para isso que servem. Para o nosso palpite final, os nossos códigos são esses para hoje e raramente, ou seja, de vez em quando usaremos exatamente os mesmos códigos das análises dos vídeos que a gente vai falando ao longo de vídeos, e de vez em quando vamos usar odds totalmente diferentes, que a gente vê uma máxima segurança em relação às odds que a gente os códigos que a gente foi dado ao longo do vídeo. Agora, sem mais enrolação, vemos em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 6 de março de 2024. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas, e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro, nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.